Amém? Nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior. Trouxe aqui uma palavra de Deus aos nossos corações. Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Agora estaremos ouvindo o segundo palestrante desta noite, pastor Urandir Nunes, que estará ministrando sobre o avivamento e a santificação. Amém? Vamos receber pastor Urandir com uma forte salva de palma em nome de Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus continue sendo louvado nesta noite, por todas as maravilhas que tem feito por nós e através de nós. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Faremos a leitura do versículo de número 5 até o verso de número 10. Quero louvar a Deus por esta tão grande oportunidade de me conceder, mais uma vez, poder ministrar esta palavra a este povo que é sabido, que é inteligente. Quero agradecer ao meu pastor Genício, que tem sido um espelho para nós. Eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, o senhor é meu líder. Outro dia eu postei no Facebook que eu tenho uma honra muito grande de poder viver esta geração, de caminhar do lado do senhor. Que Deus lhe abençoe. Talvez ninguém lhe falou isso, mas eu estou dizendo aqui, diante de toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Pastor Enoque falou que curtiu. Amém. Deus seja louvado pela vida do pastor Júlio, os demais obreiros. Pastor Júnior, eu falei para ele aqui no início, ele deixar um pouquinho para mim aí. Né? Pois bem, também louvo a Deus, irmãos, de me conceder esta noite, estar acompanhado da minha esposa, a irmã Elisângela. Está ali essa moça bonita. A mais bonita aqui do altar é ela, pastor. E Deus me concedeu esta bênção. Deus abençoe a todos os irmãos. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Vamos à leitura, versículo 5 até o verso 10. Eu vou ler o 5, a igreja o 6 e assim sucessivamente. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Podeis tomar assento, amados. O nosso tema proposto, a santificação como caminho do avivamento. Primeiro, avivamento. Avivamento vem de avivar. Avivar significa acender, tornar a dar vida. Então, quando falamos de avivamento, falamos de algo que tem vida. Falamos de algo que tem manifestação própria. A igreja tem que ser avivada. Repita após mim, diga assim: a igreja
tem que ser avivada. A palavra igreja, que vem do grego eclesia, ou eclésia, que significa tirados para fora. Esta igreja é composta por duas características especiais. A primeira, que a igreja é tida como um organismo vivo, que compõe-se de toda a cristandade em todo o globo terra. Onde há um crente que invoca o nome de Jesus, aí está uma igreja. Uma igreja. E a igreja, organização. Então a igreja, ela é uma organização, que é aquela parte toda burocrática de secretaria, onde você faz uma credencial, onde você tem um número de registro na secretaria da igreja, isto é uma organização. A igreja organismo é diferente. É por isso que esta igreja organismo, ela deve e tem que ser avivada, sempre deve ser avivada. Nessa lição que nós estamos aprendendo desde segunda-feira, há um tópico que chama-se de focos de avivamento. E eu passei a meditar sobre isto e perceber por que focos de avivamento. Se o ideal seria um avivamento contínuo. Levíticos 6:13 diz a Escritura que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo vai arder continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Por que que Deus disse que o fogo não ia se apagar? Porque conforme ainda Levíticos 9, e verso 24, a Bíblia diz que saiu fogo de diante do Senhor e acendeu o altar do holocausto, e o fogo consumiu aquele sacrifício, e agora o altar não podia mais se apagar. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem acendeu o fogo sobre aquele altar. É por isso que Moisés escreveu, orientando o povo, disse: o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não deve se apagar. Logo, a igreja, que ela é organismo, ela deveria enfrentar um avivamento constante em todo o percurso da sua história. Todavia, nós, examinando a história da igreja, vamos ver que de tempo em tempo a igreja perde este foco. A igreja, ela muda a visão. Por exemplo, e nós vemos que os gregos, eles tinham uma paixão descontrolada pela cultura, né? Eles prezavam o conhecimento. Os romanos tinham, pastor Enoque, uma afinidade muito grande com as instituições. Não houve governo na história da humanidade que tivesse constituído mais instituições do que o Império Romano. E aí nós vemos para a nossa época, que é uma época diferente, porque nós vivemos um evangelho que ele é mascarado pelo regime europeu. E o que o europeu prega? O europeu prega o negócio, é lá que está os maiores países mais ricos do mundo, está na Europa. E logo lá, eles pregam a questão do negócio, do dinheiro. E a igreja da atualidade, ela está perdendo o foco do avivamento, porque tirou a visão daquilo que é sagrado, daquilo que é divino, que é o fogo, que representa o Espírito Santo, e está focalizando no dinheiro. No dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Então nós percebemos que quando a igreja tira a visão do Espírito Santo e começa a olhar para estas coisas, ela carece de ser avivada novamente. Ela necessita de um novo avivamento. Mas o texto que lemos nesta noite, em Romanos capítulo 8:5, a Bíblia disse para nós, aqui nós lemos, né? Que os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Carne aqui não é num sentido físico da palavra, carne, isto aqui que você apalpa, é carne
no sentido de práticas pecaminosas, conforme descrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 19 até o verso 21. Por sinal, lá é relacionado pelo menos 17 obras caracterizadas como obras da carne. E quando Paulo termina, ele ainda diz assim: coisas semelhantes a estas. E quando vamos para o versículo de número 22, e é só um versículo de Gálatas 5, lá nós temos 9 características do fruto do Espírito. Então veja que são 9 características do fruto do Espírito, ao passo que as obras da carne são pelo menos 17 delas. Por isto que o crente, conforme diz Paulo no capítulo 8, ele diz que aqueles que andam segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. O pastor Júnior pregou para nós nesta noite. Por que que a maioria da igreja não gosta de orar? Porque não andam segundo o Espírito. Nós chegamos na igreja, aí começamos a orar todo mundo de joelho. Eu faço direto essa experiência lá no Jardim Namar. Aí quando a gente levanta para olhar, tem aquele monte de crente tudo sentado, conversando, batendo papo. Por quê? Porque não andam segundo o Espírito. Porque quem anda segundo o Espírito, ele tem prazer na oração, ele tem prazer em deleitar-se nas sagradas Escrituras. A Bíblia diz que aquele que é justo se desvia do caminho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e medita de noite, e diz ainda que estes que assim fazem, eles são semelhantes à árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem e dão o seu fruto na estação própria. Me diga uma coisa nesta noite. Espere, não diga glória agora, não glorifique agora. Não glorifique agora. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, um crente por ano ganhava em média. Isso está descrito no manual bíblico de Halle, eu li isso hoje. Um crente ganhava 20 almas para Jesus durante um ano. E hoje? Hoje não ganha nenhuma. E as ferramentas são mais. Eu tenho aqui diante de mim um dos maiores evangelistas que eu já conheci, nosso irmão presbítero Luiz Carlos. No início da minha fé andamos muito juntos. Uma vez Deus pôs no coração deste homem passar o ano inteiro. Todo dia ele tinha que entregar pelo menos uma literatura por dia. Logo para você fazer isso, tinha que sair, ir na rua e esperar a pessoa vir. Hoje não, hoje você tem Facebook, hoje você tem Twitter, hoje você tem Instagram, que está tudo estragado, né? Hoje tem um monte de coisa, mas falar de Jesus que é bom, não fala. Por quê, irmão? Porque está faltando a palavra de Deus, de dia e também de noite, meu irmão. Nós precisamos voltar para a palavra. Eu estou certo, irmãos, e tenho orado incessantemente neste favor, pastor Genício. Nós vamos chegar o tempo ainda, antes do arrebatamento da igreja, em que as multidões virão à igreja, não para participar de um show gospel, não para ouvir um grande cantor gospel, mas para ouvir um grande expositor das Sagradas Escrituras. Eu creio que Deus ainda vai trazer, nem que seja do rebento de Jacó, uma minoria, mas que virá quebrantada pelo poder da palavra, e não pelos pulos dos shows gospel, pelas palavras persuasivas, que levam a emoção e para nada edificam. Estes são os caminhos do avivamento. Estes são os caminhos do avivamento. E aí Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque quem está na carne está morto. Diga comigo, quem está na carne está morto. Eu encontrei na Bíblia 3 tipos de morte. Eu disse quantas? 3. Morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física é quando você cai mesmo, tombou no chão, tem que enterrar, 24 horas começa a feder, irmão. Eu quero ver quem é que tem dinheiro, eu quero ver quem é que é bonito, para ele tombar, irmão, não enterrar e ele não feder. Fede, todo mundo fede, você pode fazer, irmão. E tem uns que vivem aí, já estão fedendo, é vivo mesmo?
Imagina quando morrer, como é que não é, né? Hã? Depois nós temos a morte espiritual. Quem é o morto espiritual? É aquele que está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Vocês estão entendendo ou não? E a morte eterna? A morte eterna sofrerá o dano dela todo aquele que não participar da primeira ressurreição. Eu encontrei na Bíblia que existe pelo menos duas ressurreições. Eu disse quantas? Duas ressurreições. A ressurreição do arrebatamento da igreja. Quem vai ser salvo no arrebatamento? Quem vai ser ressuscitar no arrebatamento? Paulo disse, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a seguir, ele disse: irmãos, eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança, pois que sabemos que o nosso Senhor, ele ressuscitou dentre os mortos. Aí ele disse assim: porque as trombetas vai tocar, e diz que vai haver um alarido, vai haver voz de arcanjo. Ele diz que as trombetas tocam, aí ele vai dizer assim, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, subiremos com o Senhor. Então, há ainda uma segunda ressurreição, que é quando? No juízo. Quando João escreve à igreja de Esmirna, ele disse assim, ou melhor, na igreja de Esmirna mesmo, me parece agora, 2:11 de Apocalipse, acho que é Esmirna mesmo. Se não for, você me perdoa também, que de vez em quando a gente erra também. É 2:11 de Apocalipse. Confere aí que é Esmirna mesmo, pode conferir. Ele diz assim, que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque não sofrerão o dano da segunda morte. Quem aqui está esperando a primeira ressurreição? Quem está esperando? Então santifica um pouco mais, jejuma um pouco mais, ora um pouco mais, consagra um pouco mais, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Ele vai vir, irmãos, ele vai vir. Amém, igreja? Então, para uma igreja avivada, tem que ter uma renúncia da carne e separar o que é secular do que é sagrado. Aqui diz o seguinte, que há pessoas que consagram locais, né? Tem gente que tem o local como muito santo. Outros consagram, tem pessoas como muito sagrada. Já viu aquele irmão que ele tem aquela pessoa como se a pessoa fosse a última bolacha da cocada. Só aquele ali, se ele orar, pronto, acabou. Aquele ali é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Mas a Bíblia diz, em Hebreus 4:16, a Bíblia diz que quem está em Cristo, uma vez se curvando e clamando a Ele, vai achar graça em tempo oportuno. E aí, irmão, quem se curva diante de Jesus, aí, irmão, a patente cai por terra, pode ser membro, pode ser cooperador, pode ser diácono, pode ser presbítero, evangelista, pastor, apóstolo, querubim, serafim. Se curvar e se humilhar, irmão, Deus ouve do céu e a resposta vem, porque há um coração quebrantado. Então você precisa tirar o secular, separar o secular do sagrado. A visão bíblica é, ou o crente está vivo, ou o crente está morto. Vocês sabiam disso? A igreja de Laodiceia estava viva ou morta? Estava morna. Mas foi a única igreja, foi os únicos crentes que eu encontrei, que a Bíblia diz que ele era morto. Ou é vivo, ou é morto. Não tem meio termo, meu irmão. Ou está vivo, ou está morto. Então, qual é o padrão de santidade? Quer dizer assim, sem a santificação, não teremos avivamentos reais. Que Deus tenha misericórdia de nós. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que Paulo diz, primeiramente é o vosso espírito. E aí os crentes até hoje falam assim, e o vosso corpo, alma, e não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que primeiro é o espírito. Então não vem, irmão, com essa cara de crente, não vem com esse terno de crente,
Não vem com esse linguajar de crente, porque quando você entra dentro desta igreja, quando você sai desta igreja e vai embora, Jesus vai atrás de você com os olhão assim, olhando. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. Aonde você vai, ele vai junto. Aonde você vai, quando você está indo, ele vai. Quando você vem, ele vem também. Aonde você pisar a planta do pé, os olhos dele estão como chama de fogo, olhando para você. E não adianta usar de artifício, irmão, porque crente que é avivado, ele é avivado. Os filhos de Cefa pensaram se alguma coisa, encontraram uns demônios e disseram: demônio, nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou: Jesus nós sabemos quem é, porque nós andamos juntos lá no céu. Antes de nós se rebeliar, nós éramos amigos lá, nós andávamos no céu para tudo que é lugar. Paulo também chegou um e-mail, antigamente era carta, hoje é e-mail, né? Chegou um e-mail lá no inferno que ele agora é crente também. Nós sabemos que ele é crente. Está um registro lá que ele é crente agora. Nós não podemos tocar nele. Agora vocês quem são? Não conheço você. Não sei quem é você. E a Bíblia diz que aqueles demônios arremeteram sobre eles. E ele, ó, perna pra que te quero, meu irmão. Você quer ver aonde é que o crente capa se revela? É quando vem um demônio diante dele, é quando a luta se levanta, é quando a dificuldade vem. Aí ele, como primeira coisa, irmão, quando ele vê o negócio apertar, ele diz: Jesus, não vai dar para mim aqui não. Aí ele começa a olhar e diz: olha, irmão, olhou para mim com cara feia, eu não vou mais na igreja, arruma desculpa e vai embora. É nada, irmão. É capa. Outro dia um irmão disse para mim, o irmão chegou para mim e disse: ô pastor, fulano de tal matou o outro ciclano. Eu disse: matou o quê, irmão? Só se mata quem está vivo. Quem está morto não morre, meu irmão. Quem está morto não morre. Quem está morto não morre. Só pode morrer quem está vivo. Fique tranquilo. Se um crente foi embora da igreja e colocou a culpa em você, fique em paz. Ele já estava morto há faz tempo. Nas minhas costas, irmão, não tenho, minha consciência é limpa. É limpa, meu irmão. Quem foi porque estava morto. Porque quem está vivo suporta. Quem está vivo aguenta. Pode ver, muitos de vocês aqui são pioneiros em muitas igrejas. Tem igreja que tem período, tem fase da igreja, que a igreja está cheia, está esborrotada, saindo jeito pelo bueiro. Mas isso é uma força de expressão, é uma figura de linguagem. Aí a igreja está cheia, lotada. Aí de repente Deus manda um vento. Aí só vê os crentes, ó. Mas aquele crente que é vivo, aquele crente que é origem, aquele crente que é raiz, ele não vai embora, ele não arreda o pé, ele diz: eu sei quem tenho crido, e muito em breve eu vou ver o meu mestre face a face, eu não vou arredar o pé da casa de Deus, eu vou permanecer. O vento pode soprar, mas ele não sai da igreja. Pode ver, irmão. E engraçado, irmão, que a gente passa em algumas igrejas. Já estou pastoreando a 4ª igreja, e o pastor Genício tem sido muito misericordioso comigo. Já estou na 4ª igreja, e a gente vê muito isso. Você chega na igreja, você vê aquele irmão ancião, já de idade, né? Aí ele chega meio encurvadinho, aí você diz: aí, irmão, e o senhor? Ele diz: rapaz, estou aqui tantos anos, já soprou tanto vento aqui, mas eu já vi tanta coisa, meu filho, mas eu não arredo o pé não. Já vi muita coisa, mas eu não arredo o pé. Então veja bem, fique tranquilo. E eu escrevi aqui a frase que o pastor Rogério, ele falou aqui na terça-feira, me parece que foi na segunda. Ele disse assim: cuidado com o transgênico. Eu gostei dessa frase. Ele falou: cuidado com o transgênico, porque o transgênico, ele parece que ele parece que o resultado é o mesmo. E o que é mais interessante é que a ideia do transgênico, sabe o que é? Crescimento rápido, sim ou não? Cadê os doutores aqui? O transgênico, a ideia não é essa, tem que crescer rápido. Quanto mais melhor, é ou não é? E para crescer rápido tem que ser o quê? A base de produtos químicos, que vai danificar a pessoa. Você vai comer, vai ser danificado. Quando você vê uma igreja crescer muito rápido, aquela coisa toda, fica esperto, varão. Fica tranquilo, tem um monte de crente transgênico lá. E o pior não é isso. O pior é que o transgênico, irmão, dá problema de saúde. Normalmente, a maioria dos problemas de saúde causados pelos transgênicos, sabe qual que é? Câncer. E tem uma coisa, um ser humano com câncer só tem 2 saídas. Ou Jesus cura,
ou Jesus cura. Amém ou não? Então, irmão, você não se engane com crente transgênico. Viu? Então, vamos lá, deixa eu andar aqui que meu tempo está acabando já. Então, qual é o padrão da santificação? Porque a palavra santificação, conforme descrito em Hebreus 12, 14, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A palavra ali é agiasmos, usada em Hebreus 12, 14, que tem como significado separação, consagração para possessão divina, santidade, santificação, pureza social e íntima. E aí tem os crentes que falam assim, ó, esse negócio de que o Espírito Santo, ele vai invadir seu coração. Não, irmão, Jesus não invade nada. Mas aqui está dizendo que a palavra significa possessão. O que é possessão? É tomar posse à força. Pelo menos é o que eu entendo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Fica esperto, crente, porque quando você começar a santificar, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai se apoderar de você. E sabe o que vai acontecer, irmão? Sabe o que vai acontecer? Tem uma historinha na Bíblia que diz que tinha um rei, e esse rei mandou buscar o profeta na casa dele. Mas chegou lá, os moços ficaram lá. Aí ele mandou uma vez, mandou duas, chegou uma hora que ele cansou. Ele disse, quer saber de uma? Agora eu mesmo vou lá. E o rei foi lá buscar o profeta. Quando ele chegou lá, irmãos, o Espírito de Deus se apoderou dele. Aí a Bíblia diz que há um ditado popular em Israel que se dizia, está Saul entre os profetas, 3 dias profetizando. É o único profeta que profetizou e nunca mais profetizou, porque o Espírito Santo se apoderou dele. Então, quando há santidade, quando há separação, aí o Espírito Santo toma conta. Irmão, uma vez eu ouvi um pregador falar que ele era pequenininho, novinho na escola, e ele dizia assim, Deus, eu quero jogar bola com meus amigos. E Deus dizia, não. Ele dizia, Deus, eu quero jogar bolinha de gude com meus amigos, na minha terra chama chimba, ou bila. Eu quero jogar bolinha de gude com meus amigos. Aí Deus dizia, não, você não pode. Deus, eu quero fazer isso com meus amigos. Aí Deus dizia para ele, não, não pode. Aí um dia ele se zangou e disse, Deus, por que meus amigos fazem isso? Meus amigos fazem aquilo, meus amigos fazem aquilo outro, e eu não posso fazer. Aí Deus disse, é porque os seus amigos nunca serão usados na mesma dimensão que eu vou usar você. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite, porque isto é profético em nome de Jesus. Muitos do que aqui estão, irmão, não vão entender nem receber esta palavra. Por quê? Porque não são todos, mas Deus vai levantar alguns profetas cheios da unção do Espírito Santo para fazerem a diferença. Nascerá no teu coração o desejo de separação, de santidade e de comunhão com Deus a partir de hoje, e tu serás uma bênção. E tu te levantarás na igreja, na congregação onde tu estás, e tu te levantarás entre as pessoas a profetizar, e o Espírito de Deus vai te usar, e alguém vai olhar e vai dizer, mas como pode? Ele não era assim, ela não era assim. O que é isso? É o Espírito Santo que te separa nesta noite. Labacalachuracandarabá. Não confundam. Senhores obreiros, não confundam. Senhores pastores, não confundam. Uma coisa é uma e outra é outra. A salvação é para todos. Todos quanto quiserem Jesus vão ser salvos. Agora, a chamada é diferente. Haviam milhares lá em Israel, mas Deus chamou 70 para tirar do espírito que estava sobre Moisés e colocar sobre eles. Haviam 500 em Jerusalém que até desejaram, mas só 120 foram cheios do Espírito Santo. E outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Há muitos pregadores que dizem assim, irmão, barulho não é sinal de avivamento, barulho não é sinal da presença do Espírito Santo. Aí eu fui procurar na Bíblia para ver se isso é verdade mesmo. Sabe o que eu descobri, pastor Júnior? É verdade, nem todo barulho é sinal de que é avivamento e a presença do Espírito Santo. Agora, o contrário é verdadeiro.
Não pode haver a presença de Deus no meio do lugar sem haver barulho. Primeiro, Atos 2, a Bíblia diz que em Atos 2, o que aconteceu? Diz a Bíblia, e cumprindo o seu dia de Pentecostes, estando todos eles reunidos no mesmo lugar, de repente ouviu-se um som. Algumas traduções vai dizer bramido, mas ouviu-se o que é um som, gente? Não é barulho não, é? E não era som de vento não, diz que era um homem, era como de um vento, não era som de vento, era um som como de um vento, era um som intenso. Lá em Neemias capítulo 8, quando Esdras e Neemias ensinou toda a palavra para o povo foi instruído na palavra, o povo entrou pela palavra, a Bíblia diz que eles choraram grandemente. Como é que alguém chora? É assim, ó. É assim, é? Não, irmão. Não, senhor. E o choro de quebrantamento, irmão, é que é choro barulhento mesmo. Oh, Deus! Aí o Espírito Santo começa a ouvir lá do céu. Aí Deus se levanta do trono e diz assim: Espírito Santo, está acontecendo um barulho lá embaixo. É momento de você descer lá e começar a fazer um mover no meio daquele povo, porque há uma promessa bíblica que diz: eu enviarei o Consolador e ele habitará em vós e estará convosco. É o Espírito Santo em mim, mas o mesmo Espírito Santo trabalha no meio da igreja e é fazendo barulho, meu irmão. Outro dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, tem umas pessoas aí que chegou até mim e reclamou, disse que não vai mais vir no culto de domingo nem no culto de quarta, porque é uns cultos muito barulhentos. Se os cultos é muito barulhento, eu falei: irmão, o negócio é essa pessoa ir lá para uma igreja tradicional. Porque tem uma coisa, irmão, eu aprendi o seguinte, que quem está vivo faz barulho, só os mortos é que silenciam. Quem está morto fica calado, mas quem está vivo faz barulho. Quem está vivo faz barulho, meu irmão. E se você não gostar de barulho, não queira minha amizade, porque é o seguinte, eu sou barulhento. É, irmão, eu sou do reteté de Jeová, não estou nem aí. Então, o processo, engraçado que aqui no ponto B diz assim: a santificação exige separação do secular do sagrado. Aí nós vemos aqui, que nesse processo de santificação, aqui vai dizer assim, ó, a santificação é um processo espiritual que deve ocorrer na vida de cada filho de Deus. E aí quando Paulo fala com os crentes de Éfeso em Atos 20, 32, aí Paulo vai dizer o seguinte, Atos 20, 32, ele vai dizer para os crentes, que esses crentes, eles são especiais para Deus, mas não foi à toa, porque Paulo já havia pregado para eles 3 anos, imagine vocês, Paulo lá em Éfeso, pregando 3 anos para esses crentes, aí Paulo disse assim, ó: agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. E aí no 33 ele diz: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos, ó, me serviram. Irmão, mas tem um bando de cabra preguiçoso, que não gosta de trabalhar, dizendo-se profeta, e vai na nossa igreja buscar a oferta da igreja, e chega lá e deixa um problemão para nós resolver, entendeu? E vem com essa conversa fiada que está cheio de avivamento de Deus. Não se confunda não, irmão.
A igreja de Éfeso enfrentou e viveu um grande avivamento, mas Paulo disse: eu estive com vocês 3 anos, pregando de dia e pregando de noite também, anunciando-vos o evangelho, e ainda também encomendei vocês diante de Deus, para que ele vos dê herança, e eu não fui pesado a vocês. Tem um pastor muito meu amigo, ele não está aqui hoje não, mas eu aprendi com ele muito cedo na minha fé. Ele disse: quando alguém quiser ser seu amigo, irmão, começando pelo seu bolso, foge dele. Foge dele. E engraçado, pastor Júnior, e engraçado que quando eu estava na congregação do Parque Rede, que é uma congregação menor, é uma igreja pequena, né? Os pregadores não queriam ir lá não, irmão, pregar lá não. Não queria não. Agora que eu estou no Jardim da Mata, toda hora é um ligando. E aí, profeta? No Facebook, pastor irmão, eu estou até evitando de entrar, porque a turma vem se oferecendo. E aí, pastor, quando é que o senhor vai me levar na sua igreja? Que dia que vai ter uma agenda para nós? Rapaz, a agenda lá está lotada. O dia que prega, esses homens estão aqui para pregar. Está aqui 3 obreiros meus do Inamar aqui, e tem mais uns aqui que eu vou consagrar. Eu trouxe para o pastor consagrar aqui domingo. Aprenda, meu irmão, o maior pregador da sua igreja, sabe quem é? É seu pastor. Porque você conhece a vida dele. Você sabe quando ele levanta, quando ele vai para casa. Você sabe se ele é um pai de família, se ele é um homem de Deus. Então cuidado com essa historinha farrapada desses pregadores que chega todo engomadinho na sua igreja, que chega com o sapato todo brilhoso, meu irmão. Não me toque, não me rale, sai para lá, irmão. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vai levantar homens e mulheres com sinceridade na presença de Deus. Trabalhar que é bom não quer não, mas quer andar com um carrão. Com um carrão. No meu bolso não vai não, irmão. No meu bolso vai não. Eu trabalho, irmão. Eu trabalho 9 horas. Fico 9 horas dentro de uma empresa. É 8 horas no pé de uma máquina. O meu corpo é todo queimado de cavaco quente que voa na minha pele, irmão. Para mim ganhar meu dinheirinho, para o camarada dormir até meio-dia e chegar na minha igreja e levar minha oferta. Não vai levar minha oferta não, pastor Genício. E você que é moça, que não casou ainda aí, pastor Júnior, mais um conselho. As moças, pastora Marlene, que não se casou ainda, quando tiver um desses engomadinhos atrás de você, que só quer saber de pregar de noite e ficar no Facebook até 3 da manhã e dormir até meio-dia, foge desse vagabundo, minha irmã. Cai fora desse preguiçoso. Aí depois vem com história de avivamento. Quer ver avivamento, irmão? Vai pagar o preço, vai para a oração, vai ter vida com Deus. Aí vai vir um avivamento, aí vai vir uma separação daquilo que é profano para aquilo que é sagrado. Vou terminar agora, irmão. Vou pregar 2 horas não, que é outra maldade que esses pregadores estão fazendo, meu pastor. Eles vão na nossa igreja e pregam 2 horas na nossa igreja. E não precisa de 2 horas para Deus fazer o que tem que fazer, não. Eu fui na igreja lá do pastor Adair Santa Maria Alta, sábado, pregamos lá 30 minutos. Deus operou, irmão, o culto acabou, nós foi todo mundo embora para casa, feliz da vida. Não vem com essa que não é Deus que está mandando falar. Meu irmão, não é Deus coisa nenhuma, meu irmão. Quem tem a palavra de Deus arde no coração dele. Se o pastor Genício me deixar, eu falo até meia-noite aqui. Aí eu vou dizer que é o Espírito Santo. Né, pastor? Cadê o Jonas? Jonas estava ali, foi embora. O Jonas viveu uma experiência aí semana passada. Você está entendendo, irmão? Está entendendo? Então, meu querido, aprenda isso nessa noite. Avivamento, ele começa através de você. E aí, das pessoas que estão em sua volta. É um foco que acende aqui, vai contagiando os demais. E vai pegando, e vai acendendo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Quando você pensar que não, irmão, a obra de Deus é feita. Eu me converti no Jardim Santa Rita, nunca saí da oração, irmão. Sempre na oração. Tem muitos irmãos aqui de Santa Rita que me conhecem.
Deus mandou um foco de avivamento daquela geração lá. Ó, aqui, ó, isso aqui é fruto. Ganhamos a alma desse rapaz para Jesus. Lá dentro da casa da mãe dele, nós entramos. Hoje é pastor. Pastor Lucélio foi meu presidente de mocidade, hoje é pastor. Tem aqui o irmão Maurício, presbítero da Casa de Deus, meu parceiro de muitos tempos atrás de vigília, de oração, de evangelização. Então não me vem, irmão, com essa conversa fiada, porque eu conheço o caminho do avivamento, afora as aflições que o eterno Deus tem nos revelado. A presença de Deus não vem de graça para ninguém, não. Se você quer a presença de Deus, então paga o preço. Muda as amizades, muda o teu jeito, muda a tua conduta, muda a tua fala e tu vai ter o avivamento na tua vida. Então vamos fechar aqui, irmão. Já falei bastante coisa. Houve um homem, foi falado dele aqui, mas eu achei interessante, porque esse homem, o Jerônimo Savonarola, ele foi tão cheio do Espírito, e há uns pregadores que falam que os crentes primitivos não falavam em língua, os pais da igreja não falavam em língua, e isso é mentira, porque a tradição diz que Lutero falava em línguas. Lutero foi batizado no Espírito Santo e falava em línguas. Savonarola falava em línguas também. É só ler a história, gente. E diz que ele era tão cheio de Deus, mas tão abrasado pelo Espírito Santo, que ele sentia a iminência do juízo de Deus, que trovejava dentro dele, e ele ia pregando contra o vício, ele ia pregando contra o crime, a corrupção desenfreada na própria igreja. E aí a Bíblia diz que através da pregação deste homem, o povo abandonou as suas práticas pecaminosas. Ele anunciava o evangelho, e as pessoas trocavam as leituras profanas das pornografias pela leitura da palavra. Enquanto ele pregava, as crianças da igreja saíam na rua pegando os livros profanos e chegaram a fazer uma fogueira em praça pública, segundo a história, de quase 20 metros de altura, e ele ateou fogo. Sabe, irmão, nós estamos precisando que Deus envie para esta última hora da igreja um grande foco de avivamento. Nós precisamos voltar aos jargões primitivos. E aí, vaso. A paz do Senhor, irmão. Nós precisamos voltar aos jargões antigos e largar essa miséria dessa novidade. E aí, mano, qual que é, brother? A igreja não precisa dessas engrenagens. Deixe-vos dizer uma coisa nesta noite. Esta igreja, esta massa que ora me escuta, ela é manipulável. E quem tem o Espírito de Deus sabe muito bem disso. Quem conhece de oratória, de homilética, sabe que a massa é manipulável. Só que tem uma coisa, Deus não dá direito a pregador, a pastor nenhum de manipular a massa. Sabe por quê? Porque a massa é de Jesus, o povo é de Jesus, a igreja é de Jesus, e do jeito que ele quiser ele faz. É por isso que não existe grandes pregadores. O que existe é um grande Deus que dá uma grande mensagem para um pequeno vaso de barro. Você não é nada, meu irmão, você é um vaso e é de barro. E se cair, quebra. E se Deus não tiver de misericórdia e for lá e ajuntar os pedacinhos e fazer você de novo, você perece, meu irmão. Mas Savonarola era cheio do Espírito Santo e levou as multidões de volta ao Evangelho. Nós precisamos trazer, senhores pregadores, ministros do Evangelho, pastores, nós precisamos trazer esta igreja de volta para o caminho da palavra, para o caminho da oração, para o caminho da santidade. Oh, irmão, nós precisamos dizer para esta geração atual que a internet não é o caminho do avivamento. Nós precisamos dizer para esta geração que a internet não é o caminho que conduz a Deus. O caminho que conduz a Deus é Jesus Cristo, o Senhor da glória. É uma vida consagrada a Deus. E
para nós terminar, que eu também quero ir embora, trabalhei o dia todo, estou cansado. Eu encontrei na Bíblia 3 coisas que nós devemos fazer para atrair o avivamento. Eu disse quantas? 3. Não, diga com fé. Eu disse quantas? 3. A primeira coisa que eu encontrei na Bíblia, que deve acontecer para que haja o avivamento, sabe o que é? Arrependimento. Aqui na lição que eu estou ministrando a vocês, tem um tópico que diz: se você olhar para trás e não tiver nada que te acusa, cuidado. Cuidado, você pode estar se achando muito santo e já não está mais sentindo a sensibilidade do Espírito Santo. O arrependimento. 1 Samuel capítulo 7. A Bíblia diz que a arca estava em Kiriat Jearim. Sabe quanto tempo? 20 anos. O povo, depois de 20 anos, caiu a ficha. Disse: gente, 20 anos já nós sem a presença de Deus. Pessoal, 20 anos sem presença de Deus, e agora? Vamos ver o profeta Samuel. Chegou lá e disse: Samuel, passou 20 anos, rapaz, nós sem a presença de Deus, e agora? Vocês querem a presença? Queremos. Então tire do meio de vós os deuses estranhos, os balins, os astarotes. Você quer a presença de Deus? Você quer o avivamento? Tira os deuses estranhos, meu irmão, que está aí dentro. Aqui todo mundo é bonitinho, irmão. Aqui todo mundo é bonitinho, mas eu quero ver depois da meia-noite, quando todo mundo dorme, você fica na frente daquela tela. Aí eu quero ver. Eu quero ver quando você estiver lá do outro lado, sozinho. Há 2 anos atrás eu viajei para o Pernambuco. Cheguei lá 2h10 da manhã. Desci com a minha esposa, pegamos as malas. Quando nós deu a curva lá no aeroporto de Jaboatão, nós demos uma curva assim no corredor, pastor Genísio. Nós encontramos um homem lá 2h10 da manhã. Sabe onde ele morava? Na rua de trás da minha casa. Lá no Pernambuco, 3 horas de voo. Estava lá. Se eu não consigo me esconder do homem, será que eu vou me esconder de Deus, gente? Será que eu vou me esconder de Deus, gente? Presta atenção, crente. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Ele ainda tem projeto na sua vida, mas tira os deuses do meio, arranca o astarote, arranca os balins, acaba com isso, meu irmão. Primeiro. Segundo, para que você atraia o avivamento para a sua vida, sabe o que é que você vai precisar? Da palavra. A palavra. A Bíblia diz que um dia Josias resolveu reformar o templo. Aí ele chamou todo mundo, arrecadou uma grana, deu na mão do sacerdote Ilquias e disse: vai lá e reforma o templo. Aí pegaram reformar o templo. Quando pensou que não, alguém achou lá, sabe o quê? O livro da lei, ó. Acharam o livro da lei no meio dos entulhos. Tem muitas igrejas que estão assim, irmão. O livro da lei está esquecido lá. Canta uma cantoralia terrível dentro da igreja. Canta, 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 e palavra 10 minutos. E palavra 15 minutos. Aí tem que mudar, gente. É 15 minutos de louvor e 2h30 de palavra. Aí você vai ver o negócio mudar, a história da igreja mudar. Aí o Ilquias pegou o livro da lei, chamou Safã, que era o escrivão, e disse: Safã, leve este livro até o rei e diga para ele que nós achamos. Quando ele levou o livro até o rei disse: gente, chama alguém aqui para ler esse livro aqui para nós. Chegou lá, aí começaram a ler o livro. Ele disse: o nosso pecado é muito grande diante de Deus. Nós estamos muito distante da palavra. Muito distante. Sabe qual é o perigo da igreja atual, irmãos? É o tal do modismo. Eu estou preocupado, pastor Genísio, com uma coisa. Eu tenho me preocupado muito com uma coisa. Por exemplo, a nossa igreja, o nosso ministério, eu digo nós que eu estou inserido nele também. Nós não admitimos, por exemplo, o uso de tatuagem. Um crente ir lá e se tatuar. Isso aqui não é permitido. Certo? Mas o infeliz vai lá e se tatua. Aí chega aqui, pastor, aí nós dá para ele um gancho. Vai, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 que nós queira dar. Aí ele compra a suspensão e volta com a tatuagem. E vem com aquela cara toda alegre. Está vendo? Eu fui o primeiro crente a usar tatuagem dentro da igreja. Vai prestar conta diante de Deus, meu irmão.
Porque o pecado premeditado não tem perdão, você sabia dessa? Vou maquinar, vou fazer assim, vou ficar tanto tempo fora da igreja, mas quando eu voltar eu vou vir com aquela tatuagem bonitona. Eu estou citando um exemplo da tatuagem, mas tem tantas coisas na nossa igreja, no nosso meio que é assim, gente. Mas só que tem a coisa, Deus não esquece de nada. Então eu disse que o primeiro é arrependimento, o segundo é a palavra. Quando nós voltar para a palavra, vai ter avivamento dentro da igreja. E por último, irmão, diga qual que é, pastor? É o fogo. Sem fogo, não tem avivamento. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não... Irmão, eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. E não estou dizendo isso aqui para fazer média, não. Eu disse isso na sala dele, eu não precisava falar isso aqui para ele, não. O nosso presidente ainda é um dos pastores que preza as manifestações do Espírito Santo no meio da igreja. Mas, infelizmente, nós temos pastores nossos, meu pastor presidente, pastores nossos, que proíbem as manifestações do Espírito Santo. Só que tem uma coisa, meu irmão, ou você é do fogo, ou você é do fogo. Entendeu? Porque é o seguinte, irmão, ou você está de acordo, ou está de acordo. Não pode haver discordância. Amém ou não? Amém. Você não vai ver, meu irmão, negócio, por exemplo, dificilmente você vai trazer um batista para pregar numa Assembleia de Deus, um batista tradicional, porque ele sabe que aqui o povo é do fogo. Jamais um pastor batista vai me levar para pregar na igreja dele, porque ele sabe que eu sou do fogo, vai relampear, sapatear e vai pegar fogo. Então nós temos características que são nossas, irmão. Língua estranha, profecia, revelação, visão, tudo essas coisas é nossa, gente. Aí tem uns crentes que não crê, aí a igreja católica copia, o centro de macumba copia. Aí tem crente que fala assim, né? Por exemplo, um crente quando ele sapateia, que ele faz assim, ó. Aí, mas lá no centro de macumba, os demônios fazem assim também. É lógico, irmão, a Bíblia diz que ele é imitador. Não é nós que estamos imitando. Não, é ele que está nos imitando, irmão. Mas deixa imitar, irmão. Porque quando Nadab e Abiú tentou pôr fogo estranho diante do Senhor, saiu fogo de Deus, ó, e eles morreram. Não vem com fogo estranho no meio do povo, não. O único caminho para o avivamento é a santidade, meu irmão. Não tem outro caminho. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Senhor Jesus acrescente fé. Que o Senhor Jesus acrescente a palavra. E que vocês possam crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós possamos, irmão, ser uma igreja avivada até o arrebatamento da igreja. Meu pastor, muito obrigado por esta tão grande oportunidade. Amém.